Boa tarde. Segunda-feira, 5 de agosto. Na manhã de hoje, o deputado Luiz Castro realizou no plenário Rui Araújo uma sessão especial em homenagem ao Dia do Agricultor. Associações de classe, sindicatos, agências de fomento e órgãos governamentais se fizeram presentes para debater as dificuldades do homem do campo na Amazônia e o desafio produção versus conservação ambiental. E o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico da Região Metropolitana de Manaus, coordenado pelo deputado estadual Marcelo Ramos, do PSB, realizou em Iranduba, no plenário Francisco Maquiné de Souza, da Câmara Municipal, mais uma reunião com a participação de executivos e técnicos da Eletrobras Amazonas Energia, além de representantes daquele município. O comitê foi instalado na Assembleia Legislativa em março, a partir das discussões sobre a CPI do apagão. Essas e outras notícias você acompanha às 8h30 da noite no Alean Notícias, ou então no portal da Assembleia em alean.gov.br. Fique agora com o resumo da atividade parlamentar na semana passada. Uma boa tarde para você e até amanhã. Era um pouco mais de 9 horas da manhã quando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Josué Neto, iniciou a sessão plenária. Declaro aberta a sessão ordinária do dia de hoje, 1º de agosto de 2013, quinta-feira, desejando um bom dia de trabalho a todas as senhoras servidoras, todos os senhores servidores, senhoras deputadas e senhores deputados. Bom dia à imprensa, a todos os telespectadores e ouvintes dos nossos canais de comunicação, rádio e TV Ali, e peço ao senhor deputado Vicente Lopes, secretário da mesa, para que possa fazer a leitura dos expedientes do dia de hoje. Depois de 15 dias de recesso, os deputados voltaram aos trabalhos parlamentares e já têm projetos em prol da população a serem executados. O PMDBista Marcos Rota, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alean, por exemplo, quer levar as ações da CDC para o interior do estado. E a questão de tentar fomentar órgãos de defesa do consumidor no interior do estado, né? Além do que as ações diárias que nós temos de conciliação, de blitz, de fiscalização, de audiências públicas através da Comissão de Defesa do Consumidor. A deputada pelo PP, Conceição Sampaio, presidente da Comissão da Mulher e das Famílias, disse que os trabalhos da comissão serão reforçados, principalmente para a ressocialização das mulheres que por algum motivo foram presas. Nós temos aí todo um trabalho com a própria mulher advogada da OAB, Ministério Público, Tribunal de Justiça com relação ao sistema penitenciário feminino, né? A gente vê aí hoje no país toda uma destruição desse sistema. A gente percebe que a lei de execução penal nem sempre é cumprida. Agora, o que se quer é que se faça a ressocialização. O presidente da Comissão de Educação e Assuntos Indígenas terá a melhoria do ensino no estado como trabalho de frente. Segundo o parlamentar, é necessário a realização de concursos públicos para a redução de professores contratados. A educação indígena também será debatida. Nós vamos trabalhar em parceria com o Conselho Estadual de Educação Indígena para que a gente possa ter um plano estratégico, respeitado as diversas regiões do nosso estado, para melhorar a qualidade da educação, seja na oferta de vagas, seja na estrutura, seja também na formação de professor. Os oposicionistas Marcelo Ramos pelo PSB e José Ricardo pelo PT vão intensificar as fiscalizações nas ações do governo do estado. Nesse segundo semestre eu acho que tem duas coisas que precisam ser tratadas com muito cuidado e muita atenção. Os interesses da Zona Franca de Manaus, que é uma pauta permanente de toda a classe política e econômica do estado. A questão do ICMS da cesta básica, nós precisamos insistir nisso. Até o fim do ano, serão aproximadamente 58 reuniões ordinárias na Assembleia Legislativa. Fazem parte dos trabalhos parlamentares a apresentação, apreciação e votação de projetos de lei, além da realização de debates e audiências públicas que são demandadas pela população. Durante a abertura dos trabalhos legislativos nesta quinta-feira, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, parabenizou as atividades dos parlamentares nos municípios e afirmou que no segundo semestre de 2013, o foco do Poder Legislativo estadual será voltado para o interior. Deixo como sugestão para que nós possamos, neste segundo semestre, valorizar ainda mais o trabalho das comissões permanentes que a Casa possui
e para que nós possamos justamente fortalecer este instrumento que é exatamente a realização de audiências públicas nos municípios. O presidente afirmou que já deu início aos trabalhos durante o recesso parlamentar e destacou algumas ações que realizou nos municípios amazonenses. Um dos primeiros compromissos foi a audiência pública em Apuí, que contou com a presença dos deputados Luiz Castro e Abdala Frache. No encontro realizado na Câmara Municipal, foram debatidas questões como telefonia móvel e o programa Luz para Todos. O parlamentar, em companhia do vice-governador José Melo, também esteve em Caapiranga, Codajás, Anamã e Anuri para visitar as usinas que irão gerar energia elétrica para os municípios por meio de gás. O deputado falou sobre a importância da unidade para a melhoria na qualidade de vida da população. Nesses 4 municípios, tive a alegria, deputado Tony Medeiros, de poder ver, já há poucos dias de estarem funcionando, as usinas que vão gerar energia movida a gás. Uma energia que é 70% mais limpa, que está de acordo com as normas ambientais, que vai fazer com que o ar que o povo amazonense respire seja um ar mais agradável e que nos próximos dias, o governo do Estado do Amazonas, em conjunto com a Amazonas Energia, estará entregando estas unidades de usinas que fornecem energia a gás para a população desses municípios. Também fez parte da agenda a vistoria nas obras realizadas pelo governo do estado nas cidades de Juruá e Carauari, entre elas o sistema viário e o complexo de abastecimento de água. O parlamentar destacou ainda a participação no Festival Folclórico de Itacoatiara e a comemoração dos 105 anos de Itapiranga. A telefonia, tanto fixa como móvel, é um dos principais gargalos de infraestrutura enfrentados pelo Amazonas. A qualidade do serviço deixa a desejar tanto na capital quanto no interior. A interrupção de ligações, corte no serviço de internet e problemas na recepção do sinal nos telefones celulares fazem parte do dia a dia do cidadão amazonense. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Marcos Rota, já realizou diversas ações para discutir o problema. Desde o contato direto com as empresas, passando pela realização de audiências públicas e chegando ao extremo de ingressar com ações judiciais. Nenhuma das medidas surtiu o efeito desejado. Por conta disso, o deputado Marcos Rota propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para analisar com maior profundidade a questão. Segundo o parlamentar, o objeto da CPI será a má prestação dos serviços e pede a colaboração da mesa diretora para a implantação da proposta. A situação da telefonia fixa, imóvel e internet do Brasil é algo extremamente preocupante, não apenas pelo altíssimo custo hoje que é imputado aos consumidores brasileiros, mas com o agravante da má prestação de serviço, dos problemas ocasionados diariamente pela interrupção, queda de sinal, a questão das mensagens que demoram muito a chegar, a questão dos créditos, as cobranças absurdas, abusivas e ainda a questão de que nós vamos ser sedes de uma Copa do Mundo, né? Não dá para a gente continuar fechando os olhos por uma situação que é muito preocupante. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas ela já esgotou todos os mecanismos possíveis e imagináveis para tentar chamar as empresas à sua responsabilidade. As empresas de telefonia argumentam que as assembleias estaduais não possuem legitimidade para a investigação, que deveria ser realizada em âmbito federal. O deputado Marcos Rota discorda e afirma que outras 16 assembleias estaduais já possuem CPIs que investigam o serviço de telefonia. Eu, o deputado Marcelo Ramos e o deputado Adjuto Afonso, nós estamos tentando fazer com que o Amazonas também tenha a sua CPI nos mesmos moldes do que já possuem outras 16 assembleias legislativas. Nós fizemos hoje um apelo para que a Assembleia Legislativa, através do presidente, possa então instalar esta CPI. O parlamentar anunciou ainda que no dia 8 de agosto, a União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais irá realizar uma reunião com os estados que possuem uma CPI para debater os avanços realizados no setor. Rota afirma que o Amazonas não pode ficar para trás na discussão. No
último apagão ocorrido no estado, Manaus, Iranduba e Manacapuru ficaram às escuras por mais de 1 hora. O fato, ocorrido no dia 12 de julho, afetou mais de 2 milhões de clientes, o que motivou uma atitude do PROCON, Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Legislativo. Os órgãos protocolaram em conjunto uma ação civil pública contra a concessionária Amazonas Energia. Um dos objetos é uma indenização no valor de R$ 2.040.000 por dano moral coletivo. Segundo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN, deputado Marcos Rota, a medida tem o objetivo de punir a empresa pela falta de compromisso com a população do estado. A empresa soltou uma nota, distribuiu uma nota, dizendo que houve problemas técnicos, mas alguns diretores afirmaram também que existia a possibilidade disso ter sido provocado em relação aos testes do linhão. Enfim, nós não temos aí uma resposta clara a respeito do porquê desses constantes apagões, das constantes oscilações e quedas de energia. Eu penso, juntamente com a Defensoria, com o Ministério Público, juntamente com a Delegacia do Consumidor, que a contratação de um instituto reconhecidamente bom possa fazer uma fiscalização interna rigorosa e independente para que esses órgãos de defesa do consumidor e para que a sociedade também possam saber os reais motivos dessas constantes falhas. Rota também lamentou a falta de transparência em relação às justificativas divulgadas pela empresa. Segundo o parlamentar, as explicações são vagas, sem informar a real causa da interrupção do fornecimento. Essa não é a primeira ação movida pelos órgãos de defesa do consumidor. No final de 2012, uma outra ação civil pública foi protocolada requerendo uma indenização de R$ 20 milhões relacionadas ao dano moral coletivo dos apagões ocorridos entre o final de 2011 e o fim de 2012. A ação ainda tramita na Justiça do Estado. Com o objetivo de reduzir o preço da passagem de ônibus na capital do estado, tanto o governo quanto o Poder Executivo Estadual investem um total de R$ 45 milhões por ano para subsidiar o valor da tarifa, incluindo o repasse de R$ 1 milhão mensal para as empresas. Porém, mesmo com essa ajuda, algumas deixam de recolher encargos trabalhistas dos funcionários. A situação foi denunciada pelo deputado Sidney Leite, que afirma que o recurso público repassado pelo governo não pode ser usado para o pagamento de uma dívida privada. Os trabalhadores de determinadas empresas já tinham realizado manifestações no sentido de cobrar que as empresas pagassem as dívidas que têm de encargos obrigatórios referente aos trabalhadores. A Superintendência Regional do Trabalho provoca as empresas e aí é realizado um encontro entre trabalhadores e empresários. E o que o presidente do sindicato que representa os interesses dos empresários vem a público afirmar que vai utilizar o recurso repassado pelo governo do estado e também o da prefeitura para pagar essas dívidas. Ou seja, então, ou o preço da passagem está majorado, e me desculpe, a prefeitura não viu isso de forma atenta, de forma séria, ou essa conta não fecha. Para impedir que situações semelhantes voltem a acontecer, o parlamentar propõe um projeto de lei que impede a concessão de incentivos fiscais para empresas que possuam débitos trabalhistas. Eu estou apresentando um projeto de lei que seja de obrigatoriedade que as empresas apresentem a certidão negativa para qualquer incentivo que ela possa receber. Só que ela pode ter uma certidão negativa negociando a sua dívida. A partir do momento que ela negocia por 10 anos, um exemplo, ela passa a ter a certidão negativa e vai se utilizar do dinheiro público para pagar a dívida. Então, eu estou solicitando o devido estudo e o posicionamento da SMTU, bem como o acordo que foi feito na Superintendência Regional do Trabalho. Atualmente, o preço da passagem de ônibus em Manaus é de R$ 2,75. Para manter a tarifa nesse valor, o governo do estado concede isenção do ICMS que incide sobre o combustível, além de também isentar os coletivos do pagamento de IPVA. Já a Prefeitura Municipal não cobra o imposto sobre serviço que incide sobre a atividade. De acordo com Tony Medeiros, os pequenos produtores rurais de Manaus estão sendo prejudicados, pois além de pagarem o ITR, que é devido a propriedades localizadas fora da zona urbana, estão tributados também por meio do IPTU. O plano diretor, ele define a área de expansão urbana, até aí tudo bem, normal. O problema é que está havendo uma cobrança de IPTU
estão cobrando IPTU justamente nessa área de expansão urbana. Só para se ter uma ideia, até o Puraquequara é a área de expansão urbana. Quem tem propriedade rural, ela é obrigado a pagar o IPTU. Tony Medeiros afirmou ainda que muitos produtores correm o risco de perder as propriedades pela falta de pagamento do imposto, o que pode causar um aumento populacional nas periferias da cidade. O produtor já paga o ITR, que é repassado aos municípios. Dessa forma, sim, há uma bitributação. E quem é penalizado? Quem mora no entorno de Manaus, que não vai conseguir pagar os seus impostos, que vai cair na dívida ativa, vai ter que vender sua propriedade e inchar ainda mais as periferias de Manaus. O parlamentar afirmou que irá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Finanças para que possa avaliar essa situação. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Marcelo Ramos afirmou que de 91 até 2013, a renda per capita em Manaus aumentou aproximadamente 50%, saindo de R$ 530 para R$ 750. Ainda assim, com a alta concentração, boa parte da população não usufrui do progresso econômico do Estado. Os dados são da Organização das Nações Unidas. No ranking, com todos os 5.564 municípios do Brasil, os municípios de Tapauá, Maraã, Pauini, Santo Antônio do Içá, Ipixuna, Santa Isabel do Rio Negro, Itamaraty e Atalaia do Norte estão entre os 32 piores IDHM do país. A Atalaia do Norte conta com o terceiro pior IDHM em todo o Brasil. Marcelo Ramos justifica o desempenho do Amazonas por falta de investimentos em infraestrutura. Isso é fruto de decisões equivocadas do ponto de vista do desenvolvimento estratégico da região. Isso é fruto do equívoco de não termos um porto decente que nos torne competitivo do ponto de vista econômico, não termos ligação rodoviária, não termos sistema de energia e de telecomunicações eficiente para que a atividade econômica possa se desenvolver aqui. E o Estado gasta errado, porque nós temos 14 bilhões de reais, temos uma arena de 600 milhões, temos uma ponte de 1 bilhão, mas não temos um porto decente, que é por onde entra e sai a grande maioria das mercadorias geradas pela economia do nosso Estado. Portanto, nós precisamos reorientar as decisões do nosso Estado. Isso não é tarefa só do governante, isso é tarefa de toda a classe política, isso é tarefa da classe empresarial, que precisa ser menos mesquinha nas suas relações com o poder público, e isso é tarefa também da sociedade, que precisa estar mais atenta a esses movimentos. Já o democrata Sidney Leite cobrou ações concretas por parte do Executivo para reverter o quadro. Para o parlamentar, é necessário investimentos em obras estruturantes. Uma é que nós possamos disponibilizar logística no interior do Estado, que passa por estradas vicinais, energia elétrica de confiança, a comunicação ser resolvida. Nós temos uma energia de péssima qualidade. Precisamos melhorar a qualidade da educação, seja ela de ensino fundamental, seja ela na pré-escola. Precisamos ofertar e melhorar a qualidade do ensino profissionalizante e ampliar a presença da universidade no interior do Estado do Amazonas. O IDHM é composto por 3 indicadores de desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. No geral, as regiões Norte e Nordeste são as que apresentam o maior número de cidades com índices muito baixos. Dos 32 municípios com os piores índices, 18 são do Norte e 14 do Nordeste. O papilomavírus humanos, o HPV, é o provocador do câncer de útero nas mulheres. A lei que garante a gratuidade da vacina para prevenir a doença foi aprovada na Assembleia Legislativa durante o primeiro semestre de 2013. A deputada Conceição Sampaio, presidente da Comissão da Mulher e das Famílias, foi uma das pessoas mais empenhadas na aprovação da lei. Na volta do recesso parlamentar, a deputada anunciou durante o pronunciamento na tribuna da Alean que a vacinação começará já na próxima semana, dia 9 de agosto. O Amazonas é o primeiro estado da federação a oferecer na rede pública de saúde essa vacinação, mas também há necessidade dos pais autorizarem suas filhas a receberem essas doses. Então, são meninas de 11, de 12, de 13 anos. O município de Borba vai ser o primeiro município a fazer o início dessa campanha, e o que nós esperamos é que todas as pessoas, de um modo geral, possam estar engajadas nesta luta. A parlamentar lembrou que a prevenção é a melhor forma de combate ao câncer de colo uterino. Quem faz a prevenção
paga menos no futuro, né? Então a gente sabe que os investimentos na prevenção no dia de hoje, por certo, fará com que o Amazonas até gaste menos em saúde pública no futuro. Se a gente for considerar todo um investimento que está sendo feito hoje na prevenção, nós vamos ter a garantia de uma nova geração de mulheres livres do câncer de colo de útero. Aproximadamente serão 120 mil adolescentes vacinadas, 30 mil em Manaus e o restante no interior do Amazonas. Atualmente, o Centro Médico da Assembleia já atua em diversas áreas, atendendo servidores e dependentes que têm a possibilidade de acompanhamento com educadores físicos, dentistas, fisioterapeutas, médicos e psicólogos. O objetivo é trabalhar principalmente a educação em saúde, trabalhando na linha da prevenção para que possamos não deixar as pessoas adoecer. Mas nós sabemos que as pessoas que trabalham na Assembleia, seus dependentes e os aposentados, alguns já têm algumas patologias. E para isso nós temos o centro médico com alguns especialistas, que vai do clínico geral, ginecologista, o médico do envelhecimento, no caso sou eu que faço esse atendimento, temos cardiologista, temos ortopedista para trabalhar já as patologias. Além de profissionais capacitados para atendimento e prevenção de patologias, a Assembleia também realiza constantemente palestras educativas de prevenção a doenças como hipertensão, diabetes, estresse e depressão, além de campanhas de vacinação contra a gripe e outras doenças, como febre amarela. Para o segundo semestre de 2013, algumas novidades são esperadas. A partir desse semestre vindouro, nós queremos ter o nosso laboratório, onde possamos fazer nossos exames, os exames mais simples, como exame de urina, exame de fezes, exame de sangue para dosar o colesterol, triglicerídeo, fazer as dosagens hormonais, como também um local que seja credenciado para fazer nossos exames de imagem. Também, já aprovado em reunião de diretoria, o credenciamento de alguns especialistas. Estamos tentando credenciar algumas especialidades que nós não temos naturalmente aqui na nossa estrutura. Por exemplo, hora e vez nós precisamos do endocrinologista para ver glândulas, para ver problema de mama, e aí é preciso ter um profissional desse naipe credenciado. Outra vez precisamos de urologista, temos um grupo de homens que precisa periodicamente fazer essa avaliação urológica. Queremos credenciar um urologista. E assim por diante, um gastroenterologista, um neurologista. Então, alguns especialistas que possam complementar o nosso atendimento. Ainda no segundo semestre, será realizada a Semana da Mulher, com a disponibilização de exames como mamografia e ultrassonografia, e a Semana do Homem, com a realização de consultas e exames de próstata.